que a gente sempre dá para começar, tá? Para esperar todo mundo entrar na sala. Ok. Para quem entrou agora, a gente está dando 10 minutinhos, né? Para todo mundo entrar na sala e depois a gente inicia a aula, tá bom?
Para quem entrou agora, a gente está dando minutinhos até 7h40 para iniciar, tá bom? Até todo mundo entrar. Então aguardem só mais uns minutinhos. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos iniciar nossa aula. Ainda tem algumas pessoas tentando entrar na aula, mas eu vou adicionando elas aqui e a gente vai já na aula, tá bom? Bom, pessoal, vou tomar uma aguinha aqui antes de começar. Bom, meus queridos, hoje nós vamos discutir a filosofia
a filosofia medieval, né, o ponto de vista ético da filosofia medieval. A gente já viu a grega, né, a gente viu Sócrates, Platão, Aristóteles, vimos também os sofistas, né, que são contemporâneos ali, né, viveram no mesmo período que Sócrates, viveram no mesmo período que Platão, e tinham formas diferentes de pensar, não é? Agora a gente vai ver um outro período, um período muito importante, que a ética vai mudar completamente. Antes, o que era para Sócrates, Platão e Aristóteles uma conduta em estar em sociedade, né? Buscar a justiça, o equilíbrio, a virtude. Agora, aqui no período medieval, o caminho ético, né? Os princípios éticos são baseados no princípio religioso, tá bom? Então, basicamente, isso que vai acontecer nesse período medieval aqui. Bom, eu vou apresentar para vocês uma aula aqui. Bom, ó. A gente vai estudar três caras. Aqui está escrito Tomás de Aquino e Abelardo, só que também vai ter Santo Agostinho. Eu esqueci de colocar. Antes de começar, eu vou pedir que, caso minha voz esteja picotando, não esteja clara, vocês me avisam, tá? Me avisem, tá? Porque a internet ontem falhou muito e eu queria saber se ela melhorou, tá bom? Vocês podem me avisar. Ok. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, Santo Agostinho, né? Quem que foi esse cara, Santo Agostinho? Ele foi um dos primeiros filósofos da igreja medieval, da igreja católica, né? Em história, nós estamos falando aí do final do Império Romano, né? Onde o Império Romano está diminuindo cada vez mais, obviamente ele ainda é o Império Romano, só que a Igreja Católica ela já é uma das instituições mais poderosas aí, né, desse período, né? E aí a Igreja Católica vai ter seus filósofos. Um deles vai ser Santo Agostinho. Santo Agostinho é considerado um dos pais da filosofia católica. E aí esse cara ele vai construir várias teorias, né, baseadas inclusive no Platão, nos gregos antigos. Bom, qual é então a ideia de ética para Santo Agostinho? Primeiro, a gente tem que entender a teoria da iluminação. O que é a teoria da iluminação? Teoria da iluminação, galera, deixa eu mostrar uma imagem aqui que vocês vão achar interessante. Quer ver? Olha lá, tá vendo aqui no canto direito? Ops. Aqui no canto direito temos, né, a imagem de Santo Agostinho, onde nós temos aqui, ó, o Sol, né, que é Deus, uma luz, onde ilumina, né, a sua cabeça. Olha isso, ilumina a sua cabeça, onde está o nosso cérebro, nossa forma de pensar, e também uma centelha divina que parece o coração da gente, ó, parece o coração da gente.
É uma centelha divina que Deus deixou dentro de nós. Como assim deixou, professor? Estou falando que deixou, galera, porque ele acredita, Santo Agostinho acredita que Deus criou tudo, né? Na Igreja Católica, Deus criou tudo, criou o universo, criou os animais, criou todo mundo. E ele acredita no quê? Quando uma pessoa cria alguma coisa, ela deixa uma parte de si naquilo, tá? Ela deixa uma parte de si naquilo. Ou seja, se eu construo, por exemplo, faço um bolo, eu adoro cozinhar, aí eu vou lá e faço um macarrão. Tem partes de mim nesse macarrão. Por quê? Porque eu coloquei minha técnica, meu conhecimento, eu coloquei o meu tempero, né, a minha forma de fazer. Então, parte de mim está nesse macarrão. Então, isso é muito importante, tá? Para Deus é a mesma coisa. Quando Deus fez tudo, ele deixou algo dele em nós. E aí ele vai chamar isso de centelha divina, o que a gente entende também como alma, tá bom? A alma é divina, a alma é de Deus, né? É construída por Deus. E aí, pessoal, olha lá. Ele vai falar o seguinte: todo conhecimento que o ser humano tem já está dentro dele. Olha o que ele está dizendo. Todo conhecimento que o ser humano tem, ele já está dentro dele, dentro dele. Como que, mas eu não sei tudo, professor. Correto, é porque você não tem ainda a luz divina, entende? É isso que ele está falando. A teoria da iluminação é: quanto mais próximo de Deus, quanto mais rezar, mais orar, mais fé em Deus você tiver, mais luz divina será jogada em você. Muitos de vocês aqui já devem ter ouvido isso daqui, ó, da mãe, do pai, ou de alguma tia, de algum parente, falou assim: Deus vai iluminar seu caminho. Já ouviram falar isso? Quem já ouviu? Eu, professor. Então, Professor. muita gente escuta isso. Deus vai iluminar, amanhã tem uma prova. Não, Deus vai iluminar sua cabeça e você vai conseguir fazer essa prova certinho. Então veja só, pessoal, é a teoria da iluminação. As pessoas que citaram isso e falaram isso para vocês, eles estavam citando a mais fina filosofia de Santo Agostinho, tá? Da teoria da iluminação. A verdade e o conhecimento, olha o que está escrito aqui: a verdade e o conhecimento está na alma humana, que é divina, iluminada por Cristo. Basta ser trazida à superfície. Beleza? Basicamente isso. Portanto, praticar o bem é praticar o bem é estar mais próximo de Deus. E o que é o bem? Hein, pessoal? A gente está discutindo ética. Se a gente fosse falar assim, ó, bem é uma coisa, mal é outra. Bem seria o que na questão de ética e moral? Quem sabe me dizer? O bem seria uma pessoa ética, não seria? Você faz o bem, você está sendo ético, não é? Concordam? Sim. Maravilha. Ó, então veja só. Eu estou pensando o que é o bem e o que é o mal. Então, isso é uma reflexão ética. Eu faço o bem, né? Ou seja, de acordo com Deus, o que acontece? Eu estou sendo moral, uma pessoa de moral. Então é praticamente isso. Quanto mais próximo de Deus, mais iluminado por Deus eu sou, mais ético eu sou. Então, olha só, diferente de Sócrates, de Platão e de Aristóteles, nós vamos ter uma conduta muito mais religiosa, né? Muito mais pautada numa religião, tá bom? E é por isso né, ele é um filósofo da Igreja Católica. Mas daí perguntaram assim para Santo Agostinho: Santo Agostinho, deixa eu fazer uma pergunta para você. Aí, fala, queridão. Ele falou o seguinte: Deus criou tudo, não é? Ele falou assim: Deus é bom, não é? Sim. Deus é perfeito. Sim, maravilha. Daí tudo bem. Então, por que existe o mal? Perguntaram para Santo Agostinho. E Santo Agostinho respondeu de uma forma brilhante. Brilhante.
que ele respondeu? Simples, ele falou assim, o mal não existe. Aí o cara que perguntou, você tá de palhaçada, Santo Agostinho. Foi sério, o mal não existe. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa teoria aqui do mal não existe. Chamada teoria do não ser. Veja só. Aquilo que não existe, ele não tem matéria, né? Ele não tem consistência. O mal é apenas uma ideia, tá bom? E qual é a ideia? Para Santo Agostinho, na verdade, aquilo que a gente chama de mal, na verdade, é a ausência de bondade, é a ausência de Deus, é a ausência de bondade. Entende isso? Vocês estão conseguindo entender? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, gostaria da resposta de vocês aí. O frio existe? Não, é a ausência do calor. Exato, maravilha. A luz, a escuridão existe? O escuro? Não, é porque ela tá apenas substituindo o claro. É o vazio do claro, é isso mesmo. O escuro é a ausência de luz. Muito bom. E para isso, ele conclui que mal também é ausência de bondade. Não existe o mal não é. O mal é a ausência de bondade. Aquilo que a gente chama de maldade, na verdade, é a ausência de bondade. Uma teoria muito legal, muito bacana. Para alguém que tem alguma dúvida sobre Santo Agostinho, alguma dúvida, podemos prosseguir? Podemos continuar? Ninguém? Caso tenha alguma dúvida, levante a mão, tá bom? E aí a gente tira essa dúvida maravilhosa aí. Bom, meus queridos, continuando então, vamos falar um pouco sobre Tomás de Aquino e a felicidade. Um outro cara que falou sobre felicidade foi Aristóteles, né? Aristóteles falou assim, o propósito da vida é ser e encontrar a felicidade. Esqueci de colocar o E aqui. É ser feliz e encontrar a felicidade. A sua vida deve ser fundamentada na virtude, qualidade necessária para uma vida digna. Então, se você é virtuoso, você é equilibrado, lembra de Aristóteles falando, você é equilibrado, uma pessoa que está em equilíbrio, né? E aí você vai ser feliz. E aí, se você for feliz, é impossível você ser antiético, é impossível você ser imoral e tudo mais. Tomás de Aquino compartilha dessa teoria de Aristóteles, ele estuda Aristóteles, né? E ele fala o seguinte, a felicidade é o bem que todos nós buscamos e desejamos. E o que é felicidade para Tomás de Aquino? É Deus. Olha lá, contudo, só teremos uma plena felicidade em Deus. Logo, enquanto humano, temos apenas uma fração de felicidades. Uma pessoa que não busca Deus, ela tem pequenas felicidades, mas se você busca Deus, você terá felicidades, né? Olha lá, ele vai falar sobre livre-arbítrio. Por que livre-arbítrio é importante nessa discussão sobre ética? Porque ao tomar uma decisão, né, isso é certo ou errado, isso é uma conduta certa ou errada, essa discussão, esse princípio ético, se a pessoa está em dúvida antes de fazer alguma coisa, ela tem que ser livre para fazer isso, né? Tomás de Aquino vai falar o seguinte, Deus nos deu liberdade, né? Deus não determina nada na nossa vida. Alguém quer falar? Desculpa, professora, deixei o áudio ligado. Imagina, relaxa. Então, olha só, Deus não determina nada na nossa vida, só nós escolhemos segui-lo ou não. Então, olha só, quando Deus nos dá livre-arbítrio e fala disso, nós temos que ou segui-lo ou não. E aí, quando a gente segue Deus, né, a gente está caminhando para a bondade, assim como Santo Agostinho falou, né, de ausência do mal e tudo mais. Quando não escolhemos fazer o bem, ou seja, seguir Deus, cometemos maldade, que já que não tem Deus, né, naquele lugar, portanto, maldade acontecerá. A maior maldade para Tomás de Aquino é a culpa, né? É aquilo que provoca a culpa. A consciência reconhece o erro, o pecado e não deixa a cabeça descansar, né? Vocês provavelmente já tiveram esse tipo de situação, onde vocês ficaram com a consciência pesada. E aí o Tomás de Aquino vai falar assim, isso é culpa, é sentimento de culpa. E aí
Qual é a pena para a culpa? A pena para a culpa é uma cura, né? Então a gente faz uma coisa que a gente fica com culpa, né? Sentindo culpa e tal, e ele fala o seguinte: a gente tem que pagar para pagar de algum certo modo, né? Então você faz alguma coisa boa, tal, para sua culpa ir embora, né? Então, por exemplo, você tem uma atitude ruim, aí depois você faz uma coisa boa para meio que pagar, né? Como pena essa coisa ruim que você fez. Bom, continuando, meus amigos, ele vai falar sobre as virtudes cardeais. Para uma pessoa estar em comunhão com Deus, né, estar fazendo as coisas corretas aí, ele tem que ter algumas virtudes, que ele vai chamar de virtudes cardeais, que são as virtudes mais importantes. Ele vai falar a primeira, prudência, né, fundamental, procura o cuidado. Uma pessoa que é prudente, muito difícil ela errar, né, ela ir em caminho do mal. A justiça, né, a mais nobre de todas as virtudes, procura o bem no outro como o bem em si mesmo. E fortaleza permite eliminar os obstáculos, né, a pessoa que é forte, né, uma pessoa que é determinada. E temperança, né, que permite a moderação dos seus desejos, né, você não fica se entregando aos desejos, portanto, é muito mais difícil de você ir para o caminho contrário de Deus. Agora a gente vai falar de um cara, pessoal, que chama Pedro Abelardo. Também é da igreja Católica. Ele também é do período do Tomás de Aquino, também conhecido como Escolástica, que é o período onde nós vamos ter os filósofos como São Tomás de Aquino, Pedro Abelardo, né? E aí ele vai falar o seguinte: esse aqui a discussão dele é diferente. Ele vai falar sobre as noções de pecado, tá bom? Pecado e vício, esse tipo de coisa. Porque para ele, uma pessoa que comete o pecado, ela é antiética, né? Então a gente está discutindo ética, e essa é a questão, a ética no pensamento de Pedro Abelardo. Então olha só, questiona o pecado pelas ações, porque antes de Pedro Abelardo as pessoas eram punidas por qualquer coisa. Você fez, você é punido, você é pecador, entende? Você fez, cometeu a ação, você é pecador. Só que Pedro Abelardo vai falar o seguinte, e aí eu quero que vocês entendam aqui que o pecado é a má conduta, né? É a imoralidade. Ele vai falar o seguinte: o pecado deve ser julgado pela intenção. Eu vou dar um exemplo aqui básico aqui para vocês aqui. A Nathalie, vamos supor que a Nathalie está dirigindo, né? Já tem idade para dirigir, e aí ela atropela sem querer a Carol. Sem querer, ela não teve a intenção, né? Ela não teve a intenção. Para Pedro Abelardo, ela não cometeu nenhum tipo de pecado, entende? Porque não mora na ação dela a intenção de machucar alguém. Agora, se ela faz isso com intenção, né, aí ela sim tem que ser julgada como uma pessoa imoral e tudo mais. Então, sem intenção, sem julgamento de pecador, tá? Bastante simples. E ele vai falar o seguinte: a intenção, quando boa, resultará em uma ação também igual. Já viram? Olha outra frase embaixo. A intenção, quando má, também resultará em uma ação equivalente. Já viram a seguinte frase: aqui se faz, aqui se paga, o que a pessoa faz boa, assim, volta para ela, o que ela faz de ruim, volta para ela? Já ouviram falar isso aqui? Eu já. Muitas pessoas falam isso. Da onde vem isso? Onde surgiu isso daí? É de Pedro Abelardo. Pedro Abelardo acredita que uma intenção má gera uma ação má para ela também, para a pessoa também. E quando ela faz uma coisa boa, tem uma boa ação volta para ela também. Então é bastante interessante essa teoria aí. E ele vai falar que a origem do bem e do mal mora por detrás da intenção e não da ação. Então, o mal não estava na situação da Nathalie atropelando a Carol. Pelo contrário, não tinha intenções maléficas lá. Agora, se ela tivesse intenção, aí sim, tá bom?
Pecado e vício, né? Para nós encerrarmos nossa aula aqui, última coisa, antes de vocês saírem, eu vou fazer a chamada, tá bom? Não se esqueçam disso, eu vou ter que fazer a chamada aqui. Antes, vamos terminar e falar sobre o pecado e o vício. O que é o vício? Para ele, para Pedro Abelardo, o vício não é pecado, mas tira a liberdade da pessoa e por ela estar sem controle, ela pode cometer pecado. Então veja só, vício é tudo aquilo que rouba a liberdade de alguém em negar fazer algo. Então veja só, vou dar um exemplo de pessoas que bebem, né? Uma pessoa que é alcoólatra, por exemplo. Uma pessoa alcoólatra, pessoal, ela perde o controle, né? Na verdade, qualquer pessoa viciada perde o controle. Ela faz coisas, ela comete ações e sem estar no controle das coisas. Então, veja só, ela tem uma necessidade muito grande de beber, né? Então, a única coisa que ela consegue fazer é corresponder a esse vício. E isso é instintivo, não é racional. Ah, nossa, eu tô com vontade de beber. Veja só, a palavra vontade não vem da nossa razão, ela vem do nosso organismo, né? E é um organismo viciado, né? E aí nós tentamos, né? A nossa consciência ela perde a liberdade e ela começa a beber. Bom, bebendo, essa pessoa está bêbada, ela não tem controle sobre si, sobre aquilo que fala, sobre aquilo que faz, né? É uma pessoa que perdeu a liberdade. Então, quando a gente está discutindo vício, qual é um dos maiores problemas do vício? É você perder o controle sobre você mesmo. Esse é o mal, né? É o principal mal aí. E aí ele vai falar o seguinte: o vício não é pecado, porém leva ao pecado. Por quê? Uma pessoa que não tem controle sobre si comete pecados, né? Porque ela tem que escolher lados bons, né, para seguir, coisas boas para fazer. Seguir Deus, por exemplo. Só que sem controle ele pode fazer qualquer coisa, não é? E aí, pecado é uma ação mal, né? Que é uma ação má. A pessoa ela escolheu, no caso, como ela não escolheu, né? Ela está viciada, ela cometeu ações ruins, né? Mas, bom, é isso sobre Pedro Abelardo, tá, gente? Alguma dúvida? Quero perguntar para vocês. Vamos ver o que vocês têm para me dizer aí. Alguma dúvida sobre a ética medieval? São três pensadores também que a gente viu, né? Assim como na Grécia Antiga. Vocês têm alguma dúvida? Conseguiram entender a questão da ética e da moralidade na Idade Média? Conseguiram? Sim. Sim. Porque se a gente for parar para pensar, o que é, né, ética? Ética é um princípio, né, uma reflexão sobre o que é certo e o que é errado. E a moral é a conduta, baseada em valores, né? Então a pessoa internalizou alguns valores e ela começa a ter ações baseadas nesses valores. Então, se uma pessoa, estudando agora a Idade Média, né, ela internalizar a religião, né, os ensinamentos de Deus, as virtudes de São Tomás de Aquino, a teoria de que ele tem que se aproximar de Deus para ser iluminado dele, as ações morais dele será legal, né? Serão ações morais. Agora, se ele internalizar valores que são contrários do ensinamento de Deus no período medieval, ele terá más ações, ele terá ações isso que a gente está falando, né? Porque o certo nesse período, o certo é seguir a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus e as virtudes da Igreja Católica. O contrário disso é ser antiético. Mas aí é aquele negócio que eu falei para vocês sobre a ética de cada pessoa, de cada lugar e tudo mais, né?
Bom, eu vou mandar aqui para vocês a lista de presença, pessoal. Só um minutinho. Estou no ar. Hoje é dia 24. Eu já vou mandar, tá? 8 minutinhos aí. Pessoal, vou colocar aqui no chat. Coloquei aqui no chat, pessoal. Fiquem à vontade para preencher o nome e também para sair, tá bom? Fiquem à vontade. Nossa aula já se encerrou. Até semana que vem, ok? Um abraço para vocês. Bom restinho de semana. Tchau, professor. Abraço, gente. Tchau, professor. Até a próxima aula. Tchau, Tchau, professor. gente. Professor. Oi. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, querida. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, professor. Falou, Carlão. Tchau, professor. Tchau, Alice. Até mais. Tchau, tchau. Herbert, Luan, Lorena, assinam, por favor, a lista de presença e podem sair, tá bom? Eu vou interromper a gravação.